Outra séria divergência que nós temos é em relação a um foco dado a outro tipo de trombeta para entender que essa sétima não pode ser o arrebatamento. Você já deve ter ouvido alguém falar que a sétima trombeta não é o arrebatamento, principalmente porque pré-tribulacionistas e dispensacionalistas acreditam que desde os selos a igreja não está mais aqui. Então, como é que eles creriam, fazendo uma leitura linear, de que a igreja está arrebatada aqui nos selos, né? Alguns entendem que é em Apocalipse 4, né, que é quando João sobe ao céu, alguns entendem que o arrebatamento baseado em sei lá o que, respeitosamente, visto que ali é uma ordem só para João. E aí os selos começam a ser um momento, um período tribulatório, que aí o povo já está no céu, que dizem que a igreja não aparece mais aqui, que é aquele que tem ouvidos ouça, e aí não é mais a igreja porque ela não está. Tem pastor famoso que prega isso e ensina dessa forma. E vão dizer que a sétima trombeta em Apocalipse 11 não pode ser o arrebatamento porque a igreja já subiu aqui. Que essa sétima trombeta seria uma forma, figura de linguagem de falar que é um aviso para a terra durante o período tribulacional. Desse tipo de pregadores que creem que essa sétima trombeta não é arrebatamento, tem alguns que compreendem que, primeiro, Paulo, quando ele vai dizer em Tessalonicenses da trombeta, que tocaria a última trombeta, ele se referia à trombeta romana, que anunciava início e final dos jogos romanos. De fato, as trombetas romanas anunciavam o início e término dos jogos romanos, que era um grande atrativo do Império Romano, isso é fato. Então, a própria Bíblia judaica, ela traz o shofar, ao invés de trombeta, no Novo Testamento, nesses termos do Apocalipse, em Mateus 24, nas falas de Paulo em Tessalonicenses. Pareceria estranho você se referir às igrejas que receberiam a carta, aos Tessalonicenses propriamente ditos, você falar da trombeta que vai soar e em seguida virá o arrebatamento e tudo, sendo que Paulo está se apropriando de uma figura que o próprio Jesus usou. Você vai ter Jesus em Mateus 24 falando alarido de trombeta, né, o rígido clamor de trombeta, os anjos ajuntariam os escolhidos dos quatro ventos. Paulo usa essa mesma linguagem, ele se apropria da fala de Jesus. Então é correto dizer que Jesus está se referindo às trombetas romanas quando ele faz o discurso escatológico em Mateus 24. E o interessante é que você tem Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, falando do mesmo discurso de Jesus. Somente Mateus, que escreve para os judeus, está se referindo à trombeta. Quando Jesus fala, com rígido clamor de trombeta, enviará os seus anjos para juntar os escolhidos. Em Marcos 13, que é escrito aos crentes romanos, aos crentes que estão em Roma, não tem essa referência à trombeta romana. Fala ali que o Filho do Homem virá sobre as nuvens, todo olho verá e tal. E descreve o arrebatamento, mas sem a menção da trombeta. Da mesma forma que Lucas, que escreve aos gentios, escreve aos gregos, mas especialmente aos gentios de uma forma geral, não se referencia à trombeta. Somente Mateus. Então é bastante estranho o entendimento de que Paulo estaria fazendo metáfora dos jogos romanos. É bem verdade que Paulo usa diversas figuras de linguagem e símbolos da tradição romana para explicar nas suas cartas. Ele vai falar sobre manejar a palavra da verdade, que é uma referência à espada gladius romana. Ele fala do tribunal de Cristo como a bema, que na verdade é o pódium de Cristo, que é dos jogos romanos. Isso depõe a favor do entendimento que a trombeta seria também um aspecto relacionado aos jogos romanos. Mas parece estranho quando você tem muitos outros versículos falando da volta de Jesus, mencionando uma trombeta, que isso também aludiria a jogos romanos. É como você pegar um grupo de vários textos de trombeta e volta de Jesus e separar um de Paulo e falar, não, aqui ele fala sobre jogos romanos, mas é o mesmo contexto dos outros. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas olha só, por exemplo, Jesus ele diz que a voz do arcanjo parece um som de trombeta. É o que alguns argumentam. Não, a trombeta aí é uma forma de expressão que Jesus está dizendo. Da mesma forma que eu falei agora há pouco do anjo poderoso, que tinha uma voz como de um leão, é grau comparativo. Aqui Jesus não fala no sentido de grau comparativo, que a voz do arcanjo soaria parecido com uma trombeta. Jesus fala com rígido clamor de trombeta, não com rígido clamor como de uma trombeta. Esse é o entendimento que alguns fazem. E também tem algum entendimento
estranho ao consenso da trombeta, que seria: as trombetas do Apocalipse são um juízo sobre a terra. Então a 7ª trombeta é a volta de Cristo já com a igreja após arrebatamento, que é o entendimento linear, né, da leitura do Apocalipse. Não, cada uma das trombetas é juízo sobre a terra, e a 7ª é quando Jesus vem no final da tribulação, depois que a igreja já foi arrebatada. Mas os escolhidos, que são ajuntados dos 4 ventos, a ressurreição a qual Paulo se refere com voz de trombeta, que terão os corpos glorificados, isso indica o momento da volta de Jesus para a igreja e para a ressurreição dos mortos, não o final da tribulação. Tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Eu trouxe aqui os textos que estão relacionados ao dia do Senhor, a expiação, o grande dia do juízo de Deus e a trombeta. E olha que interessante, você tem uma menção pouco utilizada na explicação da parousia, que é Isaías 27:13. Olha que interessante, essa é uma referência cruzada que a Bíblia de Jerusalém ela traz, desde o Apocalipse 7 até Mateus 34, 1 Coríntios, Tessalonicenses e volta até Isaías. Tá? Olha o que o texto diz. Será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Esse naquele dia eu já falei alguns capítulos atrás, né? Que aquele dia ou daquele dia se refere ao dia do Senhor, a expiação, né? O Yom Kippur da volta de Jesus, né? Naquele dia que se tocará uma grande trombeta, os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. A Assíria e o Egito aqui são expressões usadas para o mundo secular daquela época, longe do Monte Santo de Deus, que era onde adorava, que era o templo. Se você entender como literal, vai se tocar uma trombeta em Jerusalém suficiente para escutar em outros países, em outros territórios? Evidente que não. Aqui, Isaías, como um profeta messiânico, está falando realmente da volta do Messias, o dia do Senhor, né? Olha aqui o famoso texto de 1 Tessalonicenses 4,16. Aqui, irmãos, eu trouxe os textos de trombeta relacionados à volta de Jesus. É evidente que a Bíblia traz muito mais textos de trombetas relacionados com outras situações. As trombetas são de solenidades para Israel. Vocês lembram que eu falei das festas judaicas, o Yom Teruah, a festa das trombetas? Aqui são sons de trombetas relacionados ao dia do Senhor, à volta de Jesus. Tá bom? 1 Tessalonicenses 4,16. Olha que interessante. Porque o mesmo Senhor, Jesus, né, da qual Paulo está se referindo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Na Bíblia judaica está com o shofar do Senhor, que é o chifre tocado, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui uma referência que a gente acabou de ver das testemunhas, tá? Esse texto de Tessalonicenses, Paulo está orientando a igreja que estava naquela dúvida. Pô, mas Jesus não voltou ainda, tal. E eu vou trazer um dado interessante daqui a pouco. Veja que o Apocalipse que a gente está estudando não está aqui, porque é o que a gente está estudando agora. 1 Coríntios 15:52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ele está falando, ante a última trombeta, quer dizer, no momento em que é tocada a última trombeta. E olha a afirmação que ele faz em seguida para dar ênfase, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele tinha convicção que estaria vivo quando Jesus voltasse. Ele entendia que era próximo, né? Lembra do entendimento dele de que todo o mundo inteiro, era o mundo conhecido da época? Então, tem um detalhe importante aqui antes da gente ler Mateus 24. Quando Paulo fala sobre a trombeta e fala sobre a volta de Jesus diante do toque da trombeta, tanto em Tessalonicenses quanto a Coríntios, a única informação que Paulo tinha, além do escrito de Isaías 27:13, era o que eu entendo que é revelado pelo próprio Senhor a ele. Porque quando Paulo fala sobre trombeta, não tinha escrito ainda Evangelho de Mateus, não havia Evangelho de Marcos que não fala de trombeta, não havia Evangelho de Lucas que não fala de trombeta, e não havia principalmente Apocalipse que fala das trombetas. Como ele saberia que isso aconteceria no toque da última trombeta, e que era o som de trombeta, a ressurreição dos mortos? Como Paulo sabia disso, se nada do que a gente lê sobre esse assunto, que não foi ele mesmo que escreveu, não existia ainda? Lembra que eu tenho um vídeo sobre o Novo Testamento organizado pela sequência de textos que falam sobre a volta de Jesus?
Quando Paulo escreve as suas cartas, não havia nenhum evangelho ainda escrito. Apocalipse muito menos, que é no ano 95. Veja que Paulo está trazendo uma informação, e eu acredito, quando Paulo fala que subiu ao terceiro céu, não sei se no corpo, fora do corpo, e teve visão de coisas, né, que o homem não poderia entender, que ele não foi autorizado a escrever, que não teria como descrever. Eu entendo que Paulo recebe a revelação do Apocalipse naquele momento. E assim como acontece com a voz dos 7 trovões que João não pode escrever, Paulo não foi autorizado a revelar, porque isso era para o tempo determinado ser revelado para João escrever. E aí aqui é interessante que ele fala, olha, na verdade vos digo um mistério. É meio que assim, olha, não deveria, mas eu vou dar uma pincelada para vocês. E aí ele fala sobre a trombeta. Ele fala isso antes que qualquer outra pessoa falasse. A única coisa escrita sobre trombeta e o dia do Senhor anterior a Paulo é Isaías. Depois Paulo escreve sobre trombeta em Tessalonicenses e Coríntios, e aí você vai ter Mateus 24, que é o próprio Jesus, mas esse discurso Paulo não tem acesso. Lembra que em Coríntios, quando Paulo fala da ceia, ele fala o que eu recebi do Senhor, ou seja, o que Deus revelou para mim, eu digo a vocês que Jesus, na noite que foi traído, partiu o pão. Não tinha evangelho escrito no momento que Paulo escreve tudo isso. De quem ele recebeu isso? Aonde ele leu, não tinha documento. Ele recebe do próprio Deus. Por isso eu creio, eu entendo que Paulo tenha recebido a revelação do Apocalipse, mas não foi autorizado a escrever sobre isso. Tá? Baseado nos relatos de Paulo e nas várias provas que Paulo traz nos seus escritos de coisas que aparecem depois no Apocalipse que ele não teve acesso. Os escritos de Apocalipse são depois de Paulo. Paulo já estava até morto quando Apocalipse é escrito. Aí olha Mateus 24. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Não como de trombeta, não é um grau comparativo, é uma afirmação. Os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E tem um detalhe que é importante, eu queria que você frisasse isso aqui. Jesus está dizendo que os anjos vão ajudar os escolhidos da onde? Dos 4 cantos da terra? Não. Eu já vi pregador falando isso. O texto é claro. Ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos. E a gente não está aprendendo no Apocalipse, que é um contexto de severa perseguição que a igreja está passando até Cristo vir? O que a gente aprendeu já em Apocalipse sobre os 4 ventos? São guerras, perseguições, conflitos entre as nações, entre os homens. Quando é tocado a trombeta, os anjos eles vão ser enviados por Jesus e vão ajuntar os seus escolhidos do meio das perseguições, das guerras. Jesus em Mateus 24 fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor aos escolhidos, ele abreviou os dias e voltou para buscar. Por isso que fala, olha, uns vão até morrer antes dele voltar, mas tem uns que vão estar vivos quando ele voltar. Se alguns forem levados a prisões, serão levados. Se alguns tiverem que morrer, serão mortos. Se alguns tiverem que cair a espada, vão cair. Percebe como Jesus está dizendo isso aqui? Olha, vocês vão estar em meio a perseguições e conflitos. Tá vendo? O texto é claro. Ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos. Não é dos 4 cantos. A gente não aprendeu já em Apocalipse que os anjos estão segurando os 4 ventos, que não foi autorizado a soltar os 4 ventos. Aí tem um momento que é liberado os 4 ventos para vir sobre os homens, mas não pode ferir aqueles que têm o selo de Deus. A gente está aprendendo isso. E olha como que isso está aqui em Mateus 24. E Paulo, quando escreve sobre as trombetas, não tinha esses textos ainda. Ele não tinha Mateus 24, porque foi escrito depois que ele escreve as cartas dele que falam sobre trombeta. Já tinha Isaías, que tem essa referência àquele dia, né, que entende-se como o dia do Senhor. Mas veja que Paulo aqui ele se refere à última trombeta, e ele afirma que ela vai tocar. O Apocalipse também Paulo não teve acesso, foi escrito depois da morte dele. Eu creio que Paulo morre durante a perseguição feita por Nero, né, que é ali entre 62 e 64, e o Apocalipse é escrito em 95, 96, é depois. Por isso que eu entendo que é muito importante a gente atentar para esses textos. A 7ª trombeta da sequência de 7 trombetas de aviso para os homens é sim a trombeta que traz a volta de Jesus. Entendeu? Espero que com esses textos você tenha pelo menos base e informação documental para você considerar a possibilidade, mesmo que você discorde.